Vai fazer um ano do lançamento do livro Vale da Morte, que é o primeiro da saga As Crônicas do Novo Mundo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele com spoilers. A parte 1 tem como função introduzir a personagem principal e o contexto do mundo pra gente. Então, já na primeira cena, a gente tem uma entrevista de emprego da Carly, e isso é um recurso muito legal, porque logo no começo dá pra gente ter uma quantidade de informações muito importantes, muito pessoais sobre ela, sem a necessidade de criar nenhum diálogo expositivo. Então, acontece de uma forma muito natural, e o entrevistador tá ali tendo o primeiro contato com ela e conhecendo ela, e o leitor também tá. Então, à mesma medida que a gente vai conhecendo um pouquinho da Carly, do contexto dela, da família, a gente vai sendo apresentado a esse contexto de mundo, que é uma situação de pandemia, inclusive é uma situação muito parecida, assim, com a pandemia real que a gente viveu em 2020. Então você tem vários elementos muito familiares e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, numa crescente de conflitos até que finalmente ocorra o dia do apocalipse, que é quando começa a parte 2. É a partir desse momento que você começa de fato a conhecer nossos 6 protagonistas e as interações entre eles. Com o tempo, você percebe que os protagonistas eles têm uma dinâmica que funciona em 3 duplas. Essas duplas, elas são assim agrupadas não só pela maior proximidade entre os personagens, mas elas também apresentam algum tipo de contraste de características. A gente tem o Rob e o Matt, que eu diria que eles fazem um contraste entre medo e curiosidade. Enquanto o Matt, ele é um personagem que precisa saber o que está acontecendo, que precisa levantar e ir atrás, é o que mais bate de frente com a Carly, que tem uma certa resistência, que alguém decida coisas por ele. Por outro lado, você tem o Rob, que não sabe lidar com os problemas, principalmente com esses problemas especificamente, com essa situação anormal que eles se encontram, e tem uma negação muito forte. Ele não consegue lidar com a realidade e tenta fugir ao máximo disso. Nossa segunda duplinha é a Mary e o Harry, que eu diria que fazem um paralelo entre fé e ceticismo. O Harry ele é um personagem católico, o que é uma característica muito importante não só para o próprio personagem, mas como para o tema da história em geral. Porque conforme o apocalipse vai acontecendo, a gente vê pela perspectiva do Harry como a fé dele abala o que ele tá vendo e como o que ele tá vendo abala a fé dele. E mais pra frente a gente vê que isso tem um papel central na história. Já a Mary, ela das 6 personagens principais, eu diria que é a que tem menos fé. E não necessariamente no sentido de fé religiosa, mas no sentido de acreditar em algo, de ter um propósito no qual se agarrar ali naquela situação. E a gente vê também os conflitos dela em relação a isso. E um outro ponto importante dessa dupla é que eles têm, assim, um comecinho de indícios de romance. Então, é o que provavelmente vai ser o primeiro casal da história. E por último, a gente tem a Carly e o Ray, que são melhores amigos. Eles são personagens parecidos em alguns aspectos, os dois são muito inteligentes, só que enquanto o Ray, ele tem uma inteligência muito emocional, assim, algo mais de sabedoria, de saber lidar com as próprias emoções, com as dos outros, a Carly tem uma inteligência muito mais prática, sabe, muito mais racional. Inclusive, ela tem muita dificuldade de lidar com o sentimento das pessoas e principalmente de lidar com as próprias emoções. Ela vai ser aquela pessoa que se coloca na frente para tomar as decisões, principalmente as decisões mais difíceis que ninguém quer tomar. E eu diria que eles dois fazem um paralelo entre razão e emoção ou entre altruísmo e egoísmo. Ainda na parte 2, você tem 2 personagens com um papel central na história. O primeiro é a Tasha, né, que é a professora, ex-professora de biologia deles, que acaba ficando ali presa com eles na sala e infectada. Assim, a situação de ter alguém, uma pessoa que é querida pra eles ali, infectada, que a qualquer momento pode se tornar uma ameaça, é um dos fatores que vai desencadear boa parte das discussões deles, dos desentendimentos, dos dilemas, além de dar uma tensão constante na cena. E eu acho que pro leitor, ainda mais que pros personagens, porque a gente já acompanhou no prólogo todo o ciclo
com a paciente zero, né? Desde da infecção até a transformação em si. Então a gente tem uma noção de quais são os sintomas, de qual a sequência deles, de mais ou menos quanto tempo demora. Então é o tempo todo você esperando que algo aconteça. Sim, por mais que seja uma personagem que tem a função narrativa de morrer naquele momento, você não sente ela como uma personagem descartável. Pelo contrário, você sente muito a morte dela e dá pra perceber nitidamente o impacto que isso tem no emocional dos personagens. E então a gente também tem o Rahim, que ele é um personagem árabe, que provavelmente vai ser recorrente nos próximos livros, mas nesse primeiro momento tem a função de apresentar o recurso da camuflagem aqui. 2 pontos sobre o capítulo dele. Um é que foi um personagem que, mesmo no pouco tempo que apareceu, conseguiu ser bastante interessante e carismático, assim como a Tasha, por exemplo. E outro é que, apesar do recurso da camuflagem, a gente já ter visto, de ter sido utilizado lá no comecinho de The Walking Dead, por exemplo, eu achei muito interessante o jeito com que ele é descoberto aqui. Porque lá em The Walking Dead, acho que pelo segundo ou terceiro episódio, o Rick só para e pensa assim, como será que eles seguiam? Acho que deve ser pelo cheiro, então vamos tomar banho de tripa. E aqui não, aqui acontece de maneira acidental, o que eu acho que dá um clímax muito maior pra cena, dá uma importância maior pro recurso e ficou mais crível, assim, na minha opinião também. Na parte 3, é a que mais tem uma densidade de acontecimentos, uma pedrada atrás da outra, e eu vou citar alguns dos pontos que eu acho que vale a pena. O primeiro é no capítulo Lar do Oscilar, que é a reação da Carly quando ela vê que um dos irmãos dela tá zumbificado e o resto da família dela provavelmente fugiu. Primeira coisa importante é que a gente finalmente vê a Carly quebrando. Porque o que até então não tinha acontecido, assim, é uma personagem que vai segurar muitos sentimentos e não, que é forte, só que ninguém consegue ser forte o tempo todo e é muito importante você mostrar esses pontos de vulnerabilidade. E uma outra questão é que nos protagonistas, principalmente, é quase onipresente a característica de uma valorização do autossacrifício. Então, assim, em filmes, livros, séries, é muito comum você ver os personagens principais, principalmente o protagonista, colocando de lado seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus sentimentos, em detrimento daquelas pessoas que são importantes para eles. E isso é inclusive uma coisa que você poderia esperar da Carly, tendo em vista que ela tem a tendência de reprimir as próprias emoções. Só que não é o que a gente vê. Quando a Carly se dá conta que os pais dela e o outro irmão dela provavelmente fugiram, a reação que ela tem é de se sentir abandonada, se sentir traída. É de que preferia, assim, encontrar eles estirados mortos ali no chão do que a sensação de se sentir abandonada. Então é uma reação muito contraintuitiva e pra mim é um ponto muito positivo, porque significa que a gente não tá lidando aqui com personagens óbvios. A gente tem, por exemplo, o capítulo Querido Deus, que começa com a narração do Harry. Você acha que vai ser sobre o Harry, faz todo sentido ser sobre o Harry, mas no final é sobre o Ray. E é um capítulo muito forte, tanto porque você já começa a ter alguns primeiros indícios do que tá acontecendo ali com as pichações, com o exército, e tanto pela pedrada que você leva no final. Um outro capítulo que eu queria muito destacar é a Capitã, porque é o melhor momento de interação entre a Carly e o Ray. Você descobre ali o significado da bandana que a Carly usa, as inseguranças que ela tem enquanto estar na posição de líder do grupo. Mas ainda que no final seja um capítulo mais sobre a Carly, eu acho que ele mostra exatamente o quanto o Ray é um personagem gigante, porque mesmo com toda a situação, com tudo que ele acabou de passar, com a confissão que ela fez, ele não tem nenhuma reação explosiva, ele não escolhe ser reativo. Ao invés disso, ele se coloca ali como um apoio que a amiga dele precisa naquele momento. E isso também mostra, assim, tipo, a dimensão da amizade que os dois têm. Por último, mas não menos importante, a gente tem o 7º dia, que é o dia do colapso. Durante o livro inteiro, a gente tem uma contagem regressiva, né, que situa a gente no tempo, que é contada em AC, que nesse caso é dias antes do colapso. E ele começa 7 dias antes do colapso, e você vai acompanhando, assim, só que inicialmente você não tem nenhuma noção do que é o colapso em si. E, inclusive,
Você vai acompanhando a história e, pô, já aconteceu tanta coisa que você olha e pensa, caraca, se isso aqui não foi o colapso, o que exatamente vai ser? Mas assim, eu acho que os dois pontos principais de clímax de conflito são de naturezas muito diferentes. O primeiro ponto de conflito, que é quando começa o apocalipse em si, é uma situação muito mais de perigo urgente. Então a ameaça tá ali na porta, eu tenho que fazer alguma coisa agora se eu quiser sobreviver. Mas ao mesmo tempo, nesse primeiro momento, os personagens eles têm um objetivo bem claro, não faltam motivos para continuar lutando. Então eu preciso sair daqui porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que encontrar minha família e por fim a gente tem que ser salvo. A gente, né, eles durante todo esse tempo que eles estavam ali presos, eles tinham a esperança de serem resgatados, né? Eles estavam contatando o mundo exterior pelo radinho de que em algum momento alguém ia chegar, buscar eles, a família deles e levar para um refúgio, para um lugar mais seguro. Então, por mais que fosse uma ameaça mais próxima, mais urgente, eles tinham um objetivo em vista, eles tinham a esperança. E o colapso, ele não chega para ser um perigo mais urgente, e sim para ser a morte dessa esperança. E esse momento do segundo clímax, ele vai sendo construído desde o começo da parte 3, assim, para cada um em um momento diferente, quando eles têm que enfrentar a verdade e se dar conta que agora não tem mais uma casa para voltar, não tem mais uma família para reencontrar. Então é um ponto em que eles param e pensam que, pô, agora só resta esperar ajuda, até que finalmente chega o dia do colapso e eles se dão conta que essa ajuda nunca vai chegar. E por fim a gente tem uma cena muito significativa do Harry assistindo tudo o que tá acontecendo, e é um momento em que ele ressignifica a fé dele para esse novo mundo que eles estão vivendo agora. Os paralelos que o livro faz do apocalipse zumbi com o apocalipse bíblico são muito interessantes. Um exemplo muito bom disso é a citação que foi divulgada do segundo livro, que é um versículo bíblico, Mateus capítulo 5, versículo 29. Que em qualquer outra situação a gente consegue entender perfeitamente como uma metáfora, mas que nesse contexto específico a gente tem um paralelo muito bom entre a situação assim de você ser mordido em alguma região, em algum membro, e precisar arrancar esse membro para não se transformar completamente, como a gente vê acontecendo com o Herschel, por exemplo, em The Walking Dead. O livro ele é cheio dessas comparações e paralelos que são uma parte muito importante, assim, que constituem a estética e a temática da história no geral. Algo que você pode se perguntar é o que exatamente diferencia essa história de outras histórias de apocalipse zumbi. E assim, o tema de apocalipse, com zumbis ou não, ele é um tema, um cenário. E eu tenho a impressão que as pessoas às vezes enxergam como se esse fosse o enredo. Ninguém chega e fala, não, mas já fizeram um filme de guerra, já fizeram um filme de romance, porque que esse vai ter de diferente? Então aqui é a mesma coisa, é só de ser outra história já basta. Mas por questões de análise, eu vou trazer aqui algumas características que costumam aparecer em obras do mesmo tipo e fazer algumas comparações. Alguns tipos de tópicos que são abordados de forma recorrente nesse tipo de obra, por exemplo, narrativa psicológica, relações humanas, política, organização social, ficção científica e estética. Cada história, obviamente, vai escolher um ou mais tópicos para se aprofundar. Isso depende não só de escolhas artísticas, como, por exemplo, do tipo de mídia, do modelo. Então, você tem Guerra Mundial Z, por exemplo, que não foca tanto em relações pessoais, que é um filme, então não tem nem tanto tempo para focar, por exemplo, em organização social, pós-apocalipse, mas que escolhe focar muito em ficção científica, na virologia, no funcionamento dos zumbis em si, e esse acaba sendo o ponto principal da obra. Mas já em Invasão Zumbi, por exemplo, que é o filho do cara com a filha dele no trem, a parte de ficção científica é totalmente ignorada. Então você tem um filme que usa esse cenário para falar de relações pessoais, de relações humanas e de narrativa psicológica. A gente também tem um exemplo mais clássico, que é The Walking Dead, que também, apesar de ter tempo, escolhe ignorar, pelo menos por bastante tempo, a parte do porquê que as coisas aconteceram e foca muito em organização social, na formação dos grupos. E você tem The Last of Us, por exemplo, que na minha opinião é o que consegue inovar em mais coisas assim sem perder a qualidade.
As crônicas do Novo Mundo não tenta, assim, muito reinventar a roda em relação ao funcionamento dos zumbis, assim, a essa dinâmica básica. E até então não tem tanto foco em ficção científica, por exemplo. Mas, por outro lado, vem pesadíssimo em narrativa psicológica, em relações humanas. E pelo desfecho dessa história, tanto também por ser uma saga de livros, né? Eu acho que vão ser no total 6 livros. Eu diria que também tem muito potencial para trabalhar política e organização social. E com um detalhe interessante, que geralmente nesse gênero, a parte política ela vem depois do Apocalipse. O que aconteceu antes, como era o mundo antes, ele não importa muito. Só que nesse caso, tudo indica que importa sim. Que a maneira com a qual o Apocalipse começou, quem fez isso, importa e vai ser citado, e é uma parte importante. Isso também é uma característica que me empolgou bastante. Um ponto negativo para mim, que eu acho que não é muito uma questão técnica, assim, mais uma questão de preferência pessoal, é que algo que me impede de gostar muito mais da história é que a estética eu acho um pouquinho americanizada. E assim, ela se passa num lugar fictício. E não tem nem problema nenhum nisso. Eu não falei que ela devia, sei lá, se passar em Osasco. Mas o lugar se chama Northwinter, por exemplo. Os personagens é Carly Evans, Harry Pittman. Então é uma coisa, assim, que no geral dá a impressão que se passa nos Estados Unidos, Inglaterra. E, assim, isso não é um problema em si. Inclusive, eu não acho nem que tenha sido uma decisão específica de, não, eu quero que se passe lá. Eu acho que seja mais uma questão, assim, de que todas as referências, inspirações, que o repertório que a autora tem é de lá, é importado, porque a gente realmente não tem muitos exemplos disso aqui. Mas justamente por não ter muitos exemplos aqui, eu acho que esse poderia facilmente ter sido o primeiro, assim, ter sido um exemplo muito bom de referência para quando outras pessoas fossem pensar nesse gênero, ter alguma coisa daqui, sabe? Pra gente olhar e falar, não, esse aqui é nosso. Eu também acho que faltou muito pouco para isso, porque, por exemplo, quando eu olho para a configuração da casa da Carly, que mora num sobrado, a avó e a tia moram embaixo, ela mora em cima com a família e tal. Para mim, é um modelo de casa, é um modelo de família muito brasileiro, por exemplo. Então, faltou pouca coisa, assim, para ser algo com que eu me identificasse muito mais. Um exemplo de outro livro nessa temática que faz isso é a trilogia Apocalipse Z, do autor espanhol Manel Loureiro. Inclusive, se a gente observar as últimas mídias que estão saindo sobre terror, investigação, dá pra ver que tem muitos autores espanhóis fazendo esse papel, assim, de se apropriar de gêneros que são, assim, geralmente muito americanizados. Só que, por outro lado, por exemplo, esse livro que eu citei nem de longe, assim, conseguiu me pegar tanto quanto O Vale da Morte, que eu comecei a ler e não consegui parar mais. Então, acho que tem uma narrativa muito envolvente e, assim, isso não atrapalha em nada você ler e aproveitar muito a história. Então, analisando de forma geral, você tem personagens excelentes, você tem uma narrativa que flui muito bem, um enredo que te prende, que te faz não querer fechar o livro. Um ponto é que mesmo se você não é uma pessoa muito imaginativa, assim, que não tem uma imaginação muito visual, o livro é construído de uma maneira muito, acho que, cinematográfica. Então você sente que é como se tivesse, sei lá, enquadramento, jogo de câmera, mesmo não sendo uma mídia visual. Então, mesmo com a densidade alta de detalhes, é uma leitura muito fácil, imersiva e numa história que vale a pena. Tem vários outros pontos para comentar, mas acho que caberia mais para um vídeo de teoria, enfim. Então, por hora foi isso. Obrigada por ter assistido e tchau. Esse aqui é um spoiler do quadro de teorias. O vídeo vai sair só Deus sabe quando, mas se você tiver alguma teoria, alguma sugestão, alguma ideia, você pode comentar aqui para eu acrescentar.